Atos, no capítulo 9, no versículo 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso entrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Amém? Se você tem algum tempo em frequentar uma igreja evangélica, provavelmente você já ouviu alguma ministração, alguma pregação baseada na conversão de Paulo, que é esse texto de Atos capítulo 9, em que Paulo, um homem sábio, um homem cheio de conhecimento acerca de Deus e da primeira aliança do Antigo Testamento, como nós chamamos hoje, ele se encontra com Jesus, né? Ele é um servo fiel da sua religião, ele é um homem que está crescendo entre os homens em hierarquia dentro da sua religião, e ele entende que está servindo ao Senhor. Com esse texto eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero começar com você, porque hoje nós vamos falar bem sério, hein? Aí eu dou um sorriso, aí você não acredita em mim, né? Mas nós vamos falar bem sério, meu irmão, porque eu quero te fazer uma pergunta: quem está no governo? E às vezes quando a gente ouve isso, depois de tudo que nós passamos, né, nos últimos anos com a política, uns falam é o Lula, o outro fala é o 9 dedos, o outro fala é o 13. Não estou falando do governo da nossa nação. Estou perguntando quem está no governo da tua vida. E esse é o grande problema dessa pergunta. Porque nós temos uma resposta que já está condicionada, já está pronta na nossa mente. Jesus governa a minha vida, amém? Olha que bonito que é, Jesus governa a minha vida. Meu irmão, você já parou para pensar no significado da palavra governo, a definição da palavra governo? O termo governar pode ser definido como ter mando, dirigir, ter direção, administrar. Repete assim comigo: ter mando, dirigir, administrar. Quem tem mando na tua vida? Quem dirige a tua vida? E quem administra a tua vida? Ah, pastor, eu continuo respondendo: é Jesus Cristo. Jesus Cristo manda em mim. Quando as coisas dão errado, quem manda na tua vida? A sua reação vai dizer quem tem controle. Como você reage diante dos problemas, diante das dificuldades, diante dos nãos, diante do caos. Aí eu te digo, esse é o governante da tua vida. Porque, meu irmão, é muito fácil dizer Jesus governa a minha vida, mas é muito difícil para nós, por causa do nosso ego, por causa da nossa própria vontade, por causa daquilo que nós pensamos que já sabemos, colocarmos Jesus no controle total da nossa vida. Porque nós gostamos de entregar para Jesus partes.
Nós entregamos uma coisa, mas essa aqui eu vou segurar comigo, Jesus, porque aqui eu consigo controlar melhor. Eu não sei se você viu, tem nada a ver com a nossa administração aparentemente, mas foi tão bom. O que tem acontecido, os homens principalmente que acompanham o futebol, o que tem acontecido com o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. O Vasco estava quebrado. Aí virou SAF, né? Quando o time vira uma empresa. Veio uma empresa e comprou. E aí a empresa quer organizar, só que a empresa, meu irmão, ela não vai vir igual a gente que tem paixão pelo futebol. Eu sou o presidente do Palmeiras, eu sou palmeirense. Eu sou o presidente do Palmeiras, eu falo assim, vão vender tudo e vão comprar o Cristiano Ronaldo. Porque é a paixão que vai dizer. Mas quando a empresa assumiu, eles foram organizar muitas coisas, vão pagar dívida, não vão contratar ninguém, vão fazer um negócio aqui barato. A torcida gostou, meu irmão? Porque tá perdendo. A torcida não gosta de perder. Aí todo mundo se levanta e tiraram a SAF fora. Tiraram a empresa fora. É mais ou menos o que a gente faz com Jesus. A gente fala assim, Jesus, eu vou entregar o controle da minha vida para o Senhor. O Senhor manda a partir de hoje, a minha vida é tua. Aí Jesus começa a mexer, começa a doer, a gente fala assim, Jesus, mas essa parte aqui quem manda sou eu. Aí passa alguns dias, essa outra aqui quem manda sou eu. Essa outra aqui quem manda sou eu. E a gente começa a tomar de volta aquilo que nós pensamos que Jesus não dá conta para fazer. Meu irmão, entenda o seguinte. Ai, pastor, mas eu faço isso na melhor das intenções. Paulo estava matando pessoas, estava autorizando para que pessoas fossem mortas. Ele estava indo com extrema violência para cima de pessoas, pensando estar servindo a Deus. Ele tinha plena convicção que Deus estava sendo adorado. Ele tinha plena convicção que o nome do Senhor estava sendo exaltado sobre a vida dele quando alguém morria, quando um cristão falecia. Meu irmão, olha o que a palavra diz, Saulo ainda expirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, que de maneira, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E esses presos não iriam voltar para suas casas. E ele estava fazendo isso não em nome de um governo, não em nome de um reino próprio, não em nome do seu próprio nome, mas no zelo que ele tinha por Deus, no que ele pensava saber sobre ele. Pastor, isso é muito assustador, porque a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. E Paulo está pensando aqui com o seu coração, ele não está pensando com o seu espírito. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando a Bíblia está falando sobre coração, meu irmão, ela está falando sobre emoções, sobre sentimentos. Se imaginava naquele tempo que se sentia, que as emoções, elas afloravam a partir do coração, não a partir da mente. Então quando a Bíblia está falando de coração, ela está falando daquilo que nós sentimos. E no nosso tempo, muita gente tem sido governado por aquilo que sente. Eu não estou sentindo de ir na igreja hoje, eu não vou. Eu não estou sentindo de fazer isso, eu não vou fazer. Eu não estou sentindo de orar, eu não vou orar. Eu estou sentindo que eu estou com raiva, eu vou bater em alguém. Eu estou sentindo que eu estou dessa maneira e as pessoas perdem o controle porque sentem ou não sentem e não estão guardando os seus corações. Meu irmão, só tem um jeito da gente entregar o controle total a Deus. Só tem um jeito da gente entregar o controle das nossas vidas ao Senhor. É nos entregando por completo ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E só Ele pode governar as nossas vidas. Quando nós somos cheios do Espírito,
Esse enchimento ele não pode ser apenas um momento, uma festa. Ele não pode ser só um espaço de alegria, mas precisa ser um estilo de vida que nós tomamos para nós. O estilo de vida que nós puxamos para nós e falamos: Senhor, a partir de hoje eu vou ouvir a Tua voz, a partir de hoje eu vou ouvir o que o Teu Espírito tem para me dizer, porque quem tem o controle da nossa vida, Ele administra, Ele dá direção, Ele governa, Ele mostra o que nós devemos fazer. E aí, meu irmão, nós olhamos para 1 João capítulo 2, versículo 15 e diz: não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Amém? Quando João está falando sobre isso, ele está falando, meus irmãos, e ele não está falando para não cristãos. Essa não é uma carta evangelística, essa é uma carta para cristãos. E ele está falando para os filhos de Deus, para os servos de Deus: olha, existe um risco de vocês amarem. Existe um risco de vocês olharem para o mundo e se encantarem com ele. Mas tudo que existe no mundo não procede de Deus, procede do anticristo. E aqui, quando ele está falando de anticristo, ele não está falando somente de um anticristo, mas está falando de um sistema que vai contra tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus ensinou e tudo que Jesus fez por nós. Amém? Meu irmão, e ele está falando, existe um risco de vocês se apaixonarem por isso. E todo aquele que se apaixona, ele fica encantado. Você já viu um menino novo apaixonado? Menina nova apaixonada? Como é que fica? Não é bonito de ver, gente? É só passar, o rapaz está aqui, a moça que ele é apaixonado passa, ele fica... Aí começa a namorar, 2 dias de namoro, fala assim: eu te amo. Está apaixonado, meu irmão. E o pastor está errado de dizer que te amo com 2 dias de namoro. Tá, não, tem que dizer mesmo, cara. Vai lá, vai com Deus. Eu, acho que com 3 dias, já olhei para trás e falei: te amo, meu amor. Fui descobrir que amava só bem mais depois. Mas, meu irmão, a paixão, ela cega. Quando as pessoas se apaixonam pelo mundo, elas ficam cegas por ele e principalmente ficam surdos para não ouvir a voz de Deus. Usando o mesmo exemplo, o rapaz está apaixonado pela menina, a menina passa, pode ter 400 pessoas falando. Se ela falar assim: ai que sede, o camarada já está com 3 copos d'água na mão, assim, trazendo para ela. Porque ele esquece de ouvir tudo e só ouve a voz dela. Quando as pessoas estão apaixonadas pelo mundo, a voz de Deus se cala sobre os seus ouvidos. Agora, como alguém pode ser governado por Deus se não ouve a voz de Deus? É impossível, não. Por isso, nessa manhã eu quero te trazer o entendimento e te fazer um chamado para nós
voltarmos o nosso coração, trazermos o nosso coração ao Espírito Santo do Senhor, porque quando nós tirarmos os véus, os muros que o inferno cria contra as nossas vidas, porque o que o inimigo faz, meu irmão? Ele não faz grandes construções do dia para a noite. A mentira que o inferno escreve, ela não é feita grandiosa num dia só, ela começa como uma construção, como um muro, tijolo a tijolo, em que nós vamos aceitando que aquilo aconteça. Então a história que eu sempre conto no encontro com Deus para homens, eu acho que eu já ministrei alguma vez, eu já falei sobre isso, mas tem uma historinha que diz que uma pessoa, um homem, ele construiu uma casa, ele teve recursos e ele construiu a casa dos seus sonhos, com todos os quartos que ele queria, com as salas que ele queria, a casa muito grandiosa, muito bonita. Ele ficou muito feliz e o diabo apareceu para ele quando ele terminou a casa. O diabo apareceu para ele e falou assim: me dá a sua casa. O cara falou: não, eu sei que você é o diabo, eu não vou dar a minha casa para você. Então tá bom, sua casa tem vários quartos, mais de 20 quartos, me dá um quarto da sua casa. Não, eu não vou te dar um quarto, eu vou te dar um quarto para o diabo morar na minha casa, eu não vou dar um quarto para você, diabo. Aí o diabo falou: sabe aquele espacinho que você construiu dentro da sua garagem? Que todo mundo sonha, né? Para guardar ferramenta, guardar bagunça, pneu velho. Sabe aquele espaço que você construiu lá? Dá ele para mim. O cara falou: não, diabo, eu não vou dar, eu construí aquele espaço para mim, para eu guardar as minhas coisas, para eu usar as minhas coisas. Foi então tá bom. No meio da construção, o pedreiro construindo a casa, ele pendurava a blusa dele lá num prego que está dentro desse quartinho. O prego já está até enferrujado, muito torto. Se me dá o prego. O cara falou: tá, você quer um prego enferrujado? Então tá bom, o prego é seu, pode ficar com o prego. No outro dia de manhã, o diabo pegou uma costela de boi crua, bonita, fresca, e colocou pendurado naquele prego. E foi embora. Passado um dia, nada. Passados 3 dias, nada. Passados 5 dias, nada. Passado uma semana, o cheiro começou a ser espalhado pela casa. Passado um mês, aquilo estava apodrecido. O cheiro era insuportável. As moscas já tinham tomado conta do ambiente. As larvas saíam de dentro daquele quarto, já tomavam a garagem. Depois de 6 meses, a casa era inabitável por conta daquele pedaço de carne que o diabo colocou em um prego enferrujado. Quando nós damos autoridade para o diabo para pequenas coisas, ele toma grandes espaços. E sempre que nós tiramos a autoridade de Deus da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, o inimigo ele toma o espaço. É sério que nós temos para falar nessa manhã. Mas, meu irmão, eu vim aqui para te deixar assustado. Eu vim aqui para te dar uma saída, amém? Você vai sair daqui cheio do Espírito, ouvindo a voz do Senhor e tirando do governo tudo aquilo que está na mão do diabo, amém? Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu quero falar com você que sua mente e o seu espírito estão cheios da mesma coisa. Deixa eu ver uma coisa que você pensa. Sua mente e o seu espírito estão cheios da mesma coisa. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Meu irmão, você já sabe que alguns versículos antes, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou por aí? Os discípulos respondem: olha, uns dizem que o Senhor é Moisés, outros dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é um profeta.
Aí ele pergunta: e vocês? Vocês dizem que eu sou quem? Todo mundo fica meio quieto, cabisbaixo, todo mundo com medo de responder errado, parece o professor e o aluno. E aí, de repente, o único que teve coragem de abrir a boca, o mais afoito, que mostra a personalidade dele, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Foi o próprio Deus, foi o Espírito do Senhor que te revelou isso. Bonito, não é bonito ouvir isso de Deus? Amém? Ele teve um momento com o Espírito Santo. Ele teve uma revelação do Espírito Santo. Mas a mente dele estava cheia de coisas da terra. Jesus continua falando, no mesmo capítulo. Ele vai falar: olha, gente, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou passar dias difíceis, eu vou passar por momentos de amargura, eu preciso de vocês. E aí, de repente, Pedro fala assim: Jesus, vem cá. Porque a Bíblia diz que ele puxou Jesus de lado. Jesus, vem cá, não vou falar na frente dos outros. Mas é que o Senhor entende um pouquinho menos de Bíblia do que eu. Isso não vai acontecer. No mesmo capítulo, Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. A palavra Satanás significa adversário. E veja bem como é que ele responde Pedro no finalzinho do texto que nós separamos. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não, abre para mim, por favor, versículo 23 do capítulo 16 de Mateus. Mateus 16, 23. Eu quero que todo mundo responda. Você é uma pedra de tropeço para mim. Pois não? Vamos de novo, que agora nós já ensaiamos, ficou legal. Pois você não pensa. Agora vai ficar bom. Pois você agora ficou bom. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quando nós pensamos nas coisas de Deus, nós trazemos isso para o nosso espírito. Todo mundo conhece a frase que a avó de todo mundo contava pra gente: cabeça vazia é a oficina do diabo. A cabeça vazia. E meu irmão, hoje eu cresci, fui moço e hoje sou velho. E eu posso dizer que é verdade o que minha avó dizia: cabeça vazia é a oficina do diabo. Todas as vezes que eu e meus primos nos machucamos, que nós quebramos alguma coisa, que nós aprontamos alguma coisa, foi naqueles dias que a gente sentava, minha avó tinha uma escada, na frente da arinha da casa dela tinha uma escada, sentava os primos tudo lá e às vezes a gente não tinha o que fazer. Eu falava: vamos jogar bola? Aí o outro falava: não. Vamos soltar pipa? Não. Vamos brincar de mãe da rua? Não. Vamos, esconde. Não. Aí ficava aquele tédio, todo mundo ali parado. Podia contar 10 minutos, alguma coisa de errado ia acontecer. Um ia pisar num prego, um ia... Porque a cabeça estava vazia e inventar alguma coisa. Vamos lá na garagem? Vamos fazer não sei o quê? Vamos fazer não sei o que lá, e aprontava alguma coisa que não era para aprontar. Porque a cabeça ficou... Todo espaço vazio, o diabo toma, meu irmão. Que está vazio, ele fala: bom, eu vou invadir. O invasor é o inferno. Jesus, ele bate na porta e espera alguém chamá-lo para ele entrar. O inferno não, ele vê: está vazio? Eu vou entrar e eu vou tomar autoridade. Perceba que quando eu e você enchemos a nossa mente das coisas de Deus, nós já não ficamos aflitos com as nossas questões e com os nossos problemas. Os nossos problemas já não fazem tanto sentido. Quando a gente começa a nos relacionar com a palavra, quando a gente começa a adorar, quando a gente está aqui, meu irmão, o louvor começa. Você está cheio de problema lá na tua casa. Eu não sei como é que você chegou aqui,
Mas você chegou cheio de problema, pensando um monte de coisa. Aí começa, sobre as águas voando. A gente canta com força, não canta não? A gente vai para cima. Por que a gente vai para cima? Porque aquilo começa a se tornar secundário. Aquilo começa a se tornar um problema que a gente resolve depois. Agora eu só quero me entregar. Meu irmão, a tua cabeça está cheia da mesma, o teu espírito está cheio da mesma coisa que está na tua cabeça. Se você só está focado nas suas ansiedades, nos seus problemas, nas suas dificuldades, eu posso te dar uma única certeza: o teu espírito está cheio disso. Efésios capítulo 5, versículo 18: não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai de todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pedi para o pessoal do louvor separar para a gente cantar no finalzinho hoje. Que o louvor antigo esse velho, parece. Falando nisso, esse é meu aniversário, só fica a dica. Quarta-feira. Eu passo Pix, qualquer coisa, sei, do Mercado Livre, em casa, não tem problema. Então o louvor antigo diz assim: Espírito, eu amo a tua voz, e a maneira que me faz vestir. Meu irmão, eu amo pegar esse louvor de madrugada, quando eu estou cheio de problema, quando eu estou cheio de ansiedade, e eu não estou ouvindo a voz do Espírito, e as coisas tomaram conta da minha mente. Eu amo sentar no sofá de casa e começar a cantar esse louvor. Eu amo sentar no sofá de casa e começar a cantar esse louvor ali, só eu e Deus. Só eu e o Senhor, dizendo: Senhor, eu amo a tua voz. Mas agora as ansiedades tomaram o lugar dela. Agora os problemas tomaram o lugar dela. Senhor, agora eu não estou conseguindo ouvir o que o Senhor tem para mim. Agora eu não estou conseguindo entender a sua direção. Porque a Bíblia diz: não se embriagueis com o vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos, mas se deixem encher pelo Espírito. Como é que eu faço isso, meu irmão? O próprio texto já ensina. Ele vai dizendo assim, falando entre si, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa ser cheio, você precisa ouvir a voz, começar a adorar. Você precisa ser tomado pelo Espírito Santo. Você precisa entregar alguma área da tua vida. Começa a adorar o Senhor. Começa a falar: Senhor, toma conta da minha vida. Toma conta dos meus sentimentos. Toma conta dos meus pensamentos. Toma conta, Senhor, do que eu sou, do que eu tenho, do pecado que tem dominado a minha carne, tem dominado a minha vida. Porque, meu irmão, ao momento que você vai sendo cheio do Espírito, você vai trocando quem está no governo. Em segundo lugar, eu quero falar sobre isso com você. Em primeiro, a gente precisa ouvir essa voz. A gente precisa entender que a nossa mente precisa estar cheia daquilo que a gente quer encher o nosso espírito. E em segundo lugar, a gente começa a fazer mudanças de verdade. Porque não adianta a gente falar que vai fazer e não fazer. É trocar o governo de áreas da nossa vida. Se a tua vida financeira dá uma derrota, você precisa trocar quem governa. Porque provavelmente Mamon está governando a tua vida financeira. Se os seus sentimentos estão na derrota, significa que o inferno está controlando, dominando o teu sentimento. Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e longanimidade. Perceba que tudo que está em desordem dentro da gente
significa que nós não entregamos o governo para quem pode pôr ordem. Se o teu casamento está em desordem, significa que é tempo dos dois, do casal, se juntar e falar, nós vamos colocar isso aqui em ordem. É a hora de começar a ser cheio do Espírito, ouvir a voz do Espírito e trocar o governo. E como é que eu troco o governo, meu irmão? Aqui o negócio fica legal. Você já viu em algum momento na Bíblia? Eu já estou no segundo, tá? Troca quem está no governo. Você já viu algum momento na Bíblia Jesus chegando pro demônio e falando assim: sabe como é? Tem como você sair? Sei lá. Se der, o senhor sai. Por favor. Você já viu Deus pedindo por favor pro diabo? Meu irmão, tem uma história antiga, eu não vou contar, mas que ela termina no seguinte: a senhorinha falando o seguinte: quando Deus manda, até o diabo obedece. É ou não é? É ou não é? Meu irmão, então é hora de trocar o governo. Sabe aquela promessa que você fez lá no começo do ano? Lá em dezembro? Esse ano eu vou orar mais. Esse ano você vai ver. Eu vou orar. Se juntar 20 horas, você já orou 20 horas esse ano? Juntar tudo assim, todas as orações. Até aquela antes de comer, Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Contando até essa, dá 20. Estamos em junho. Dia 24, 23 de junho. Está acabando o meio do ano já. Nós já vamos para a segunda metade. A gente já tinha que estar projetando 2025. Quanto você já leu da Bíblia esse ano? Você falou assim: não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. 3 capítulos por dia para você ler a Bíblia inteira. 3. Meu irmão, essa semana eu fiquei assustado. Eu estava na minha sala, estava passando aqueles videozinhos curtos do Instagram. E aí um pastor pegou um trecho de um show de comédia. Eu ia usar esse mesmo trecho, irmão, para passar aqui para vocês. Mas tem tanto palavrão que eu fiquei com vergonha. Que ia ficar assim, ele ia falar 2 palavras e fazer pi, 2 palavras e pi, 2 palavras e pi. Mas o comediante, ele falava o seguinte: ó, o comediante blasfemo e ateu. Falando sobre religiões. E aí ele foi falar sobre os cristãos. Aí ele disse o seguinte: conheci um cara, cristão, evangélico, que aí chegou para mim e falou assim: eu conheci a razão de tudo, meu tudo. Jesus é o meu tudo. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Eu mato e morro por Jesus. Jesus é o Criador de todas as coisas, é o Criador da minha vida. Ele me ama. E além de me amar, Ele deixou um livro. Ele deixou um guia para eu viver bem, para eu viver cheio, para eu viver alegre, para eu viver, eu encontrar com Ele no céu, para eu encontrar com Ele na terra. Eu tenho que ler esse livro. Mas Jesus é maravilhoso. Aí diz que esse humorista virou para o rapaz e perguntou: e você leu o livro? Ele falou: não, não. Por que você não leu? É muito grande. Não vou contar não. É muita coisa. Eu falei: como é que você sabe desse livro? Eu vou na igreja, e o pastor lê as melhores partes da igreja. Aí a gente canta os versículos de vez em quando. E aí esse humorista vai e conta a história de Caim e Abel. De cabeça, né? No meu versículo não. E ele termina falando alguns palavrões, falando assim: eu estou pregando a palavra mais do que vocês. Meu irmão, eu chorei. Você sabe por que eu chorei? Porque estou fazendo piada com os meus irmãos. Se você é essa pessoa que entrou aqui hoje
Meu irmão, você está começando a carreira cristã, fique em paz, viu? Você está começando, começa bem. Começa ali, um capítulo por dia, meio capítulo, 2 versículos por dia, você já está bom demais. Aqui já é mais uma pedrada nos que estão com 10, 15, 20 anos aqui, eu com 30. A gente tem que parar para pensar, meu irmão. Porque as pedras estão clamando. Esse rapaz, esse humorista, ele fala rindo. Ele fala assim, eu estou incentivando as pessoas a ler a Bíblia. Que as pessoas agora tiram foto e mandam para mim no Instagram. Fala assim, eu estou lendo porque nunca mais um ateu vai esfregar na minha cara que eu não sei nada sobre o meu Deus. Então, amém, meu irmão? Então é para nós pegar isso aqui e falar, agora eu vou fazer. Porque eu nunca vi Jesus pedir para o diabo, olha, você pode, por favor, fazer? Ele chega para o diabo e dá uma ordem. Até mesmo quando o diabo vai para tentar Jesus, ele vai sendo tentado, até que a hora que a paciência de Jesus acaba. Ele fala, aparta-te de mim, sai daqui. E aí o diabo sai. Meu irmão, Jesus tem toda a autoridade sobre os demônios, sim ou não? Sobre todas as trevas, sim ou não? E para quem que ele entregou essa autoridade? Para a igreja de Jesus Cristo. Nós temos autoridade contra o inferno, amém? Glória a Deus. Quando a gente vota mal, humanamente falando, a gente tem que esperar 4 anos para mudar o governo, não é? Aqui não. Você ouviu a verdade. Você entendeu a verdade. Agora você chega na tua casa e fala assim, diabo, eu estou te destronando nessa área da minha vida. Sai. Amém? Amém? Só que aí se a gente volta para a velha prática, ele volta para o velho lugar. Ele volta para o velho trono. Meu irmão, é tirar o diabo e colocar a nova prática nas nossas vidas. Trocar governo está ligado a isso. A mudança de vida, a mudança de hábito. Quantos que já falaram esse ano assim, esse ano eu emagreço? É ou não é? Meu irmão, não é fácil não. Tem dia que lá em casa a gente acorda, eu e a Cláudia, a gente faz caminhada de manhã. Tem dia que a gente acorda, vai levar ele. E qual que é o segredo? A gente já leva as crianças para a escola pronto. Porque se for voltar para se trocar, amigo, a gente quer voltar para cama. Trabalho perto de casa, ela trabalha em casa. Eu trabalho perto de casa, dá para dar uma cochiladinha. Meu irmão, então o que a gente faz? A gente vai, pronto. A gente mata a carne. As crianças se trocando para ir para a escola e a gente colocando a roupa para fazer a caminhada. Meu irmão, a gente sai sangue nos olhos. Eu falei, vou correr uma maratona hoje de manhã. Por quê? Nisso eu estou destronando o velho hábito. Eu estou destronando aquilo que está na minha vida. Eu estou destronando o que tomou espaço no meu coração, na minha mente. E aí ali a gente gasta aquele tempo, a gente investe aquele tempo, a gente vai, volta para casa, se prepara, vai trabalhar, vamos viver a vida. Meu irmão, é fácil? Não. O primeiro dia, eu vou te dizer, o primeiro dia é o mais fácil. Porque o primeiro dia é tudo festa. Tá nada doendo. Olha os passarinhos. A gente vê bastante gente da igreja. Pode ser meu irmão. Pode ser o meu irmão. É, o dia inteiro. Meu irmão, no segundo dia, já está um joelho meio falando assim, vai não, volta pro sofá, fica lá, pra que isso, por que você está judiando de mim? Já tem uma preguiça falando. Meu irmão, destronar um governo não é do dia para noite. Perceba que os Estados Unidos, com todas as guerras que criou, principalmente ali na região do Afeganistão ali, por anos ficaram dentro da nação,
Por anos ficaram tentando tomar o controle das coisas e bastou trocar um governo, retirou-se as tropas e os antigos governantes tomaram os espaços. Bastou meses. Depois de anos de batalha, bastou meses e eles retomaram o controle. Meu irmão, trocar o governo tem que ser perpétuo. Tem que ser uma mudança de mente, tem que ser uma mudança na maneira de pensar, uma maneira radical na forma com que a gente age. Por quê? Porque a verdade está nas nossas mãos. Amém? Se relacione com a verdade. Pegue a Bíblia, leia a Bíblia, traga a Bíblia para você. Nós estamos num tempo, meu irmão, que nós temos tudo para aprender. Pastor, eu não sei estudar a Bíblia, eu vou te ensinar a estudar a Bíblia do jeito mais fácil, em cima da sua maior ansiedade, do que você mais precisa hoje. Pensa no problema que mais te aflige hoje. Certo? Amém? Então vai lá. Aí você vai lá e vai colocar assim, vai abrir uma conta de grátis no ChatGPT. Pastor, mas a inteligência artificial é do inferno, é o Satanás, pastor. Calma, eu vou te ensinar. Você abre uma conta no ChatGPT e coloca assim: me mostre todos os versículos bíblicos sobre o assunto tal. E ainda você tem um de lambuja, irmão. Você pode pôr a versão. Você pode escolher a versão que você quer. Você põe na NVI. Irmão, você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, imprime e começa a ler, começa a estudar, começa a rabiscar. Começa a ler o capítulo, ele vai te mostrar só um versículo, os versículos isolados. Você vai pegar e vai ler os capítulos. Você já começou a estudar, você já começou a aprender, você já começou a destronar, você já começou a mudar a tua mente, a tua maneira de pensar. Você está entendendo? Você não precisa de muito, você não precisa de muitos livros, você não precisa de uma biblioteca para começar a estudar a Bíblia. Você precisa de você e vontade. Amém? E aí você vai começar a destronar aquilo que o inferno tomou na tua vida. Você vai começar a destronar as mentiras que o inferno falou sobre você. Ele vai começar a tomar o teu coração, a tua mente, assim ele vai tomar o teu espírito. E em terceiro lugar, meu irmão, não busque momentos com o Espírito Santo. Busque uma vida com ele. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo? E que ele habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Quando você pega esse texto, meu irmão, 1 Coríntios, no capítulo 7, é 7. Eu li aqui 7. É capítulo 6. Alguns versículos antes do capítulo 6, Paulo vai estar falando sobre literalmente um homem se deitar com uma prostituta. Ele não está usando de maneira literal, ele não está usando como exemplo, ele está falando que não eram para os homens de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, a prostituição era muito grande em Corinto. E aí ele vai dizer: olha, meus irmãos, vocês não podem se deitar com a prostituta. Que aquele que se deita com a prostituta, ele está se fazendo um com ela. Isso é errado. Está errado. E aí ele vai dizer, por quê? Porque o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Repete assim comigo: meu corpo é templo do Espírito Santo. Põe no teu coração e fala assim: o Espírito Santo habita em mim. Meu irmão, se o Espírito Santo habita em você, se o Espírito Santo habita em você, você não pode ter um momento com ele como alguém tem com uma prostituta. O relacionamento com o Espírito Santo, ele é duradouro, ele é como um casamento. Até que a morte nos... Olha que legal. O casamento acaba com a morte de um dos cônjuges, sim ou não? Esse é o contrato. Até que a morte nos separe.
Agora, meu relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai morrer, que é eterno, amém? E quando eu morrer, eu sou ressuscitado e eu volto com ele. É ou não é? Então, o nosso relacionamento é eterno. Não é como um relacionamento de momento. Não é como um relacionamento de acaso. Eu vou para a igreja hoje, eu quero ouvir a voz do Espírito. Meu irmão, sai de casa para entregar adoração para ouvir a voz de Deus. Mas se acontecer como aconteceu no domingo passado, que aconteceram vários problemas aí fora, de elétrica, não sei se você percebeu, mas domingo passado nós fizemos 2 cultos no gerador. Deu problema na elétrica, ar-condicionado não funcionava. Chegou domingo à noite, o pessoal da Enel chegou para consertar na hora do culto. É uma maravilha. O culto acontecendo, o pessoal da Enel trabalhando lá fora. E vai ajudar, vai acompanhar, vai estar junto, vai explicar o que aconteceu. Meu irmão, eu não fiquei no culto. Eu estava doido para estar aqui para dar um glória. Mas eu não estava. Ai, pastor, sua semana foi ruim, né? Não ouviu Deus. Eu ouvi a semana todinha. Amém? Então, pastor, se eu orar na semana, eu ouvi Deus na semana, eu não preciso mais ir para a igreja, não foi isso que eu disse. Você sabe o que eu estou te falando? Que o tanto que Deus fala com você aqui, o reflexo daquilo que Ele já falou durante a semana. Aqui a gente se junta em comunhão e a glória de Deus vem sobre nós, baseado naquilo que Ele já fez durante a semana. Você já saiu da igreja e já falou assim, estou falando que eu já falei. Não vem dar uma olhada, não, o que aconteceu? Eu já falei. Chegar para alguém e falar, Felipe, você viu? Hoje o culto não foi bom. Aí a pessoa vira para você e fala, nossa, mas Deus falou comigo. Não dá uma inveja. Eu falei assim, mas nós estávamos no mesmo culto. O louvor foi ruim para nós dois. Eu entendi nada da pregação do pastor e você entendeu? Entendi. Porque não tem a ver com o emocional. Não tem a ver com, como se diz aí fora, com o estado de espírito. Tem a ver com aquilo que você se relacionou com o Espírito Santo durante a semana. Quando você chega aqui cheio, tomado, com o inferno destronado da tua vida, você entende, você compreende, você recebe direção, você se alegra, você exulta. Pastor, vai ter problemas, mas você não se importa com os problemas, porque você sabe que o Senhor está falando com você. Amém? Meu irmão, o povo de Deus não ligava que estava no deserto quando Deus estava revelando a sua glória. O povo de Deus não se importava que estava no meio do deserto quando o poder de Deus vinha sobre eles, quando os milagres aconteciam. Eles só se importavam e reclamavam que estavam no deserto quando eles afastavam a mente e o coração do Senhor. Eu quero te chamar nessa manhã, em nome de Jesus, para aproximar o teu coração dos teus ouvidos, do Espírito Santo. Se coloque em pé.